Olá, Vitor. Hoje nós vamos apresentar o nosso seminário sobre árvore AVL e suas aplicações. Nosso grupo é composto por mim, Thalita Câmara, e Larissa Bianca. E no decorrer da apresentação, a gente vai entender um pouco do que são as árvores, o que são árvores binárias e a importância da árvore AVL no contexto de estrutura de dados. Antes de tudo, é bom a gente entender um pouco do porquê que as estruturas de dados importam. Como nós já viemos vendo nas aulas, as estruturas de dados elas são muito importantes na organização, hierarquia e eficiência do algoritmo. E a ideia principal é que uma boa organização de dados ela reduz as comparações e melhora o desempenho de alguns algoritmos e, consequentemente, o seu custo. E eles ajudam também muito na questão de facilitar a busca, inserção e remoção. E as árvores, que é uma estrutura de dados que nós viemos estudando, elas representam os dados de forma hierárquica, diferente das listas e vetores, que representam de uma forma sequencial. E quando a estrutura está bem organizada, as buscas ficam muito mais eficientes. Relembrando um pouquinho dos conceitos de árvore binária, a árvore binária, cada nó pode possuir no máximo 2 filhos, um nó esquerdo ou direito. E também temos até a árvore estritamente binária, que ela só pode ter um ou 2 filhos. E alguns conceitos importantes sobre a árvore, a gente entender que o que é a raiz, os nós, as folhas e as subárvores. A raiz aqui a gente pode identificar como A, as folhas temos o D, o F e o F, e a subárvore temos aqui uma subárvore que representa todo esse sistema de dados. E esses elementos eles servem de base para outras estruturas, que é a árvore de busca e a árvore AVL, que nós vamos apresentar hoje. A gente também precisa entender e relembrar um pouco do que é a árvore binária de busca. A árvore binária de busca, ela representa as informações de uma forma de que os valores menores ficam à direita, no caso, os valores menores ficam à esquerda e os valores maiores ficam à direita, como a gente pode estar vendo aqui a representação. Temos o 5, que é a raiz, e aqui do lado esquerdo temos o 3, que é menor, e do lado direito o 7, que é maior, e o mesmo vai seguindo para as subárvores. Isso permite que a gente elimine a metade das possibilidades a cada comparação. Mas tá lá, certo. Mas qual é o problema que as árvores de busca enfrentam? Se os elementos eles forem inseridos de uma forma desfavorável, a árvore pode ficar inclinada somente para um lado, como a gente está vendo aqui, que um nó vai seguindo o outro, e isso se assemelha muito com a questão de uma lista encadeada, onde cada ponteiro vai apontando para o outro. Ou seja, isso aumenta o custo da árvore de busca e ela fica com um custo igual de uma lista encadeada, que é o ODN. Enquanto uma árvore de busca equilibrada, ela possui um custo de O log de N. E ela aqui a gente pode ver que tem 2 ramos. E quando a árvore de busca está desbalanceada também, a gente pode perceber que ela perde uma das propriedades dela, que é a ramificação. Certo. Mas o que é uma árvore AVL? A árvore AVL veio justamente para resolver esse problema de desbalanceamento. E ela é uma árvore binária de busca autobalanceada, que após inserções ou remoções de dados, ela verifica o equilíbrio da árvore. E, se necessário, ela realiza rotações para reorganizar os nós. Com isso, ela consegue manter a altura pequena e preserva um bom desempenho. A ideia central é que é basicamente uma árvore de busca com balanceamento automático. Aqui a gente pode ver um exemplo de uma AVL balanceada. E para entender um pouquinho da história da AVL, ela foi criada em 1962 pelos pesquisadores Gregory Adelson Vesk e Evgeny Lenz. E o nome AVL veio justamente pelo sobrenome desses 2 pesquisadores. E ela foi a primeira árvore binária de busca autobalanceada e que ela serviu de base para diversas outras estruturas que viriam posteriormente. Uma coisa muito importante da AVL é o fator balanceamento, que ela detecta os desequilíbrios presentes ali na árvore. E ela possui uma fórmula que é composta por FB, que é uma subtração entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita.
Sendo que essa fórmula só pode resultar 3 valores, que é o -1, 0 ou um positivo. E se o valor for mais 2 ou menos 2, a árvore ela já perdeu totalmente o equilíbrio. E nesse caso, caso isso ocorra, a AVL realiza algumas rotações para trazer o equilíbrio de volta para essa árvore. E aqui está um esquema visual de como funciona uma questão de uma árvore AVL. E podemos ver, né, os níveis. Então, se a gente for comparar, tipo, 3 níveis aqui e 2. 3 menos 2, um positivo. Então, a gente já consegue entender e perceber como é que funciona mais ou menos a ideia da árvore AVL. Agora vamos entender como é que a árvore AVL ela consegue se manter balanceada. Bom, ela vai comparar a altura do lado esquerdo com a altura do lado direito da árvore. E quando essa diferença for pequena, a árvore continua equilibrada. Mas quando um lado ele fica muito maior do que o outro, a árvore ela vai ficar desequilibrada. E para resolver esse problema, para solucionar esse problema, a árvore AVL ela vai fazer uma rotação, ou seja, uma reorganização nos nós, sem alterar os elementos. Então, isso vai garantir que a árvore ela permaneça equilibrada e que as operações de busca, remoção, a inserção permaneça rápida. Vamos ter 4 tipos de rotação: a rotação simples à direita, a rotação simples à esquerda, a rotação dupla à direita e a rotação dupla à esquerda. Primeiro vamos falar sobre a rotação simples à direita. Então vamos lá. Rotação simples à direita. Nada mais é do que quando o lado esquerdo da árvore está muito pesado, ou seja, o problema está no lado esquerdo, onde vai acontecer o famoso caso LL, que é esquerdo-esquerdo. Isso acontece porque os novos elementos foram inseridos no lado esquerdo. Então, para resolver esse problema, nós fazemos a rotação simples à direita. Agora vamos para a rotação simples à esquerda. Agora nós temos um cenário totalmente diferente, o cenário ao contrário, onde agora o lado da árvore vai ficar pesado para o lado direito, porque os elementos eles foram inseridos de forma crescente do lado direito. Então, nós chamamos esse caso de RR, ou seja, direita-direita. Então, nós fazemos uma rotação simples à esquerda, onde a árvore ela vai ficar equilibrada. Agora vamos para as rotações duplas. Nem sempre nós vamos conseguir resolver os problemas com as rotações simples, tá? Em algumas situações, nós vamos utilizar duas rotações, que elas são chamadas de rotações duplas. Então, vão existir dois tipos de rotações duplas. A primeira é chamada de caso LR, ou seja, esquerda-direita, onde vamos fazer primeiro uma rotação para a esquerda, para depois fazer uma rotação para a direita. O segundo caso, a segunda rotação, ela vai se chamar RL, que vai ser um cenário também totalmente diferente da primeira. Vai ser ao contrário da primeira. Então, vai ser direita, esquerda, onde nós vamos fazer uma rotação primeiro pela direita, para depois fazer uma rotação para a esquerda. E apesar de usar duas rotações, o objetivo sempre vai ser o mesmo: deixar a árvore equilibrada. Inserção de uma árvore. Agora nós vamos entender como é que funciona uma inserção de uma árvore AVL. Tá? Então, primeiro nós inserimos um novo elemento normalmente. Vamos seguir as mesmas regras de uma árvore binária de busca. Ou seja, se o elemento, se o número ele for maior, nós vamos colocar ele para o lado direito. Porém, se o elemento ele for menor, nós vamos inserir ele para o lado esquerdo. Então, depois que fazer a inserção, a AVL vai verificar se a árvore continua equilibrada. Em alguns casos, alguns novos elementos acrescentados, pode fazer com que um dos lados fique maior do que o outro. Então, quando isso acontece, a árvore ela vai realizar uma rotação para fazer uma reorganização nos nós, para deixar a árvore equilibrada. Remoção em uma VL. Na remoção vai acontecer um processo parecido. Primeiro é o elemento removido da árvore. Depois disso, a AVL ela vai verificar se a árvore ela ficou desbalanceada. Se isso acontecer, ela vai fazer uma rotação para reorganizar os nós e manter a árvore reorganizada. Então, mesmo assim, depois de uma remoção, a AVL ela vai continuar funcionando do mesmo jeito, eficiente. Complexidade das operações. Uma das maiores vantagens da árvore AVL é seu desempenho. Com elas, são balanceadas as operações de busca, a inserção, a remoção,
onde elas são realizadas em tempo O log de n. Então, isso vai significar que mesmo com muitos elementos dentro da árvore, ela vai continuar rápida. Já numa árvore binária de busca comum, se a árvore ela ficar desbalanceada, as operações elas podem ficar mais lentas. Aplicações da árvore AVL. A árvore AVL ela é utilizada em sistemas que precisam realizar buscas rápidas. Ela pode ser encontrada em bancos de dados, sistemas de operações e também em mecanismos de buscas. Essas aplicações precisam encontrar informações rapidamente. Então, por isso que elas vão utilizar essas estruturas balanceadas, como, por exemplo, a árvore AVL. Para finalizar, vamos falar agora quais são as vantagens e as desvantagens da árvore AVL. Nas vantagens, nós podemos destacar que ela mantém a árvore organizada, ela tem um melhor desempenho nas operações e também oferece buscas rápidas. Como desvantagem, as suas operações se tornam mais complexas. Por quê? Porque é necessário verificar os balanceamentos e realizar as rotações quando for preciso.